As frutas e vegetais que consumimos hoje são maiores e mais bonitos do que aqueles que os nossos bisavós consumiam. Eles atraem pelas cores e aparência saudável, quase sempre conseguida com o uso de agrotóxicos. Para uma alimentação sadia, é preciso lavar bem estes alimentos antes de comê-los. Outra questão de saúde que envolve o uso dos pesticidas é a proteção de quem faz sua aplicação nas plantações. No Brasil, já existem entrepostos que vendem alimentos orgânicos, cultivados sem o uso de produtos químicos. Mas eles ainda são caros, difíceis de serem encontrados. O mais comum são os alimentos cultivados com o uso de agrotóxicos. Por isso, a preocupação com a segurança do trabalhador que aplica estes produtos deve ser constante. Os agrotóxicos surgiram na década de 20 e tiveram seu uso diversificado na Segunda Guerra Mundial, quando serviram como armas químicas. Nessa época, a produção atingiu 2 milhões de toneladas anuais. No Brasil, o uso do veneno foi intensificado nos anos 70, com incentivos fiscais e financeiros. Se por um lado eles mantêm a produtividade, por outro pioram as condições de saúde do homem do campo. Se esses produtos podem ser usados como armas de guerra, imaginem os efeitos que causam ao organismo humano. O problema realmente maior é o da aplicação. Hoje nós temos esta facilidade de reconhecer os efeitos através da nova lista de doenças profissionais, que indica, por exemplo, como coisas concretas, intoxicações agudas por agrotóxicos e, daí decorrendo, como manifestações, o aparecimento de arritmias cardíacas, doenças do aparelho circulatório devidas à exposição a agrotóxicos. Leucemia, causada por agrotóxicos clorados. Dermatites, doenças da pele. Urticárias, devida à exposição a inseticidas. Então, estes são exemplos bem concretos das consequências para a saúde que hoje, então, estão caracterizadas como doenças profissionais devidas à exposição a estes produtos. O agrotóxico passou a ser a alternativa mais prática no controle de pragas ou doenças na agricultura, mas a proteção do trabalhador ficou esquecida. A Organização Mundial de Saúde estima que em todo o mundo ocorram anualmente 3 milhões de casos de intoxicações agudas por pesticidas, com 220 mil mortes. 70% acontecem em países do terceiro mundo. A situação se agrava quando se sabe que apenas 15% dos casos são relatados. Existe uma distância muito grande, né? Desde a fazenda até o local onde tem um posto médico, um posto de saúde. Então, essa distância, né, como o meio de transporte geralmente é deficiente, então fica difícil dele chegar até esse meio para onde ele possa ser socorrido. E também por um desconhecimento deles, eles muitas vezes não sabem, né, que estão sendo intoxicados pelo agrotóxico. Né? Então eles não relatam aquilo como uma intoxicação pelo agrotóxico. E os próprios médicos também, quando às vezes vão atender um paciente, esse trabalhador rural não sabe informar perfeitamente ao médico o que levou a ele a ter essa intoxicação. Aqui no Brasil, o número de intoxicações relatado pela Organização Mundial de Saúde gira em torno de 4 mil casos em 1999. É um dado bastante grave, né, porque não deveria se ter um número desse tão elevado. As condições de segurança no campo seriam melhores se o empregador se conscientizasse dos riscos que correm seus empregados. Medidas de precaução, como não aplicar os produtos químicos nas horas mais quentes do dia, quando a possibilidade de intoxicação é maior, e sempre utilizar os equipamentos de proteção individual, poderiam ser parte da solução. Outra forma de reduzir os perigos de intoxicação é usar tratores, em vez de fazer aplicação com pulverizador costal.
Como nem sempre esta é a realidade dos trabalhadores agrícolas, o uso de roupas adequadas acaba sendo o modo mais utilizado na prevenção de acidentes e doenças com agrotóxicos. O equipamento que nós usamos é um equipamento completo, tá? É um macacão, avental, óculos, para que eles não se contamina com agrotóxicos. Nós procuramos fazer essa aplicação de madrugada, tá? No máximo até às 10 horas da manhã. Fazendo essa aplicação bem cedo, você aproveita bem o agrotóxico e não se prejudica o funcionário. Até o início da década de 90, a lei só considerava o uso de roupas especiais para trabalhadores expostos a níveis toxicológicos mais altos. Com o passar do tempo, foi constatado que todos necessitavam de proteção. Os equipamentos de proteção individual são desenvolvidos para cada tipo de aplicação de agrotóxicos. Pesquisadores de instituições como a Fundacentro avaliam os níveis de exposição ocupacional, levando em consideração diversos fatores. São eles: tipo de pulverizador, tipo de bico, cultura, clima, toxicidade e formulação. O que se fez e que estamos fazendo no momento agora é avaliando a exposição ocupacional dos aplicadores por uma metodologia alemã que consiste em utilizar um macacão e onde colocamos amostras distribuídas pelo corpo do aplicador, que durante a aplicação, utilizando-se de um traçante, no caso agora estamos usando a rodamina, para estimar o quanto de deriva chega no aplicador. Para desenvolver um equipamento que proteja o trabalhador da exposição ao agrotóxico, os pesquisadores levam em consideração os tipos de pulverizadores utilizados no país, as classes toxicológicas e as alturas das diferentes plantações. Em lugares quentes, por exemplo, o uso de equipamentos de proteção plastificados torna a aplicação impraticável. O equipamento de proteção individual para o aplicador de agrotóxicos deve levar em consideração a toxicidade do produto, o tipo de cultura, o tipo de equipamento de proteção que é essencial, até o tipo de bico, clima, de modo que nós tenhamos um equipamento adequado. O que você acha mais importante na roupa que você usa quando você vai aplicar o agrotóxico? A minha proteção, né, da minha saúde. É essencial a usar, né? Proteção contra o corpo, né? É muito boa a roupa. Eu acho bom por causa da saúde da gente, né? A gente pode trabalhar mais à vontade, né? Mais tranquilo. Você acha que ela pode mudar em alguma coisa para ficar mais confortável? Ah, pode sim, né? Tem um tipo mais de ventilação, né? Que é muito sufocante, né? Principalmente com sol quente. Eu acho ela abafada assim mais na parte da tarde, né? Que o sol tá mais quente, né? Aí piora mais, mas na parte da manhã é uma roupa boa. Um comitê de técnicos do Grupo Internacional das Associações de Produtores Agroquímicos, o GIFAP, estudou vestimentas para o uso em climas quentes tropicais. Os resultados dos estudos levaram ao desenvolvimento pela Fundacentro de uma roupa ventilada, conhecida como vestimenta protetora para aplicação de pesticidas. O desenho final apresenta uma vestimenta de 4 peças, uma para a proteção do tronco, uma para as pernas, uma para a cabeça e nuca e a quarta para o preparo da cauda. A viseira, as luvas e o respirador contra gases tóxicos são os acessórios. Procuramos desenvolver uma vestimenta folgada, 100% algodão, tornando-se confortável. Uma cor também que não suje muito e que não absorva muito calor do meio ambiente e que permita a troca de calor do corpo do aplicador para o meio ambiente. A proteção dos olhos e dos pés também é importante. A viseira facial e botas de couro impermeabilizado com cera ou sebo ou botas de borracha têm sido a melhor solução para a proteção destas partes do corpo. A viseira foi desenvolvida
com essa espuma aqui para evitar o embaçamento e também no tamanho grande, de maneira que proteja toda a face do aplicador de agrotóxico. Essa espuma aqui, ela, além de ter essa vantagem de evitar o embaçamento, ela também não incomoda tanto o aplicador de ficar se chocando contra a face. Além da definição dos tipos de equipamentos de proteção mais adequados, os técnicos pesquisaram os materiais ideais para a confecção dos EPIs. O tecido para a confecção das roupas deve ser leve, barato, lavável e durável. Além disso, permitir a passagem do ar e ser encontrado facilmente. A repelência ao líquido deve ser uma das principais características do tecido, já que a cauda tóxica tem água em sua composição. Algumas medidas complementares diminuem a possibilidade de intoxicação. Utilizar equipamentos em bom estado de manutenção, optar por produtos menos tóxicos, adotar métodos alternativos e de manejo de pragas e doenças, além de aplicar o agroquímico nas horas mais frescas do dia. A norma regulamentadora número 6 diz que a empresa é obrigada a fornecer equipamento de proteção individual aos empregados, sempre que as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou não oferecerem completa proteção. Essa norma diz ainda que o EPI deve ser adequado ao risco e estar em perfeito estado de conservação. Hoje, muitos agroquímicos são insubstituíveis, já que ainda não existem alternativas para o controle de certas pragas. Mas a contínua preocupação com a segurança pode diminuir muito o perigo no uso desses agrotóxicos. Fundacentro, trabalhando pela segurança e saúde de quem trabalha.